persuasiva, ela é um dos principais fatores no que diz respeito ao sucesso. As pessoas mais bem-sucedidas do mundo, se tem uma coisa que elas têm em comum, entre outras coisas, é a capacidade de se comunicar de forma influente, impactante e persuasiva. Os profissionais mais bem remunerados do mundo são aqueles que melhor se comunicam. Esse curso, ele vai tratar os princípios básicos e mais poderosos da comunicação influente e persuasiva. É importante deixar algumas coisas claras aqui antes da gente começar. O curso é completamente gratuito, é completamente grátis. Não tem nenhuma pegadinha no final. Não é um curso introdutório a um outro. Quando chegar no terceiro dia, se você quiser aprender de verdade, tem que ir para o outro. Não, esse é um curso completo. É um curso que anteriormente custava R$ 385, com duração de 4 dias, e agora, durante a quarentena, nós liberamos ele totalmente de graça, com duração de 3 dias. Nós vamos ter uma carga horária total aí de aproximadamente 6 horas de curso. O certificado também é gratuito. Você não vai pagar nada pelo certificado, não tem uma taxa surpresa no final. Fique tranquilo quanto a isso. Eu gosto de deixar essas coisas sempre muito bem claras, porque é comum a gente ter bastante pegadinha assim, né? Na internet. Você se inscreve lá no curso e no final, para receber o certificado, tem que pagar algo que ninguém tinha te contado. Aqui você não vai passar por isso. É tudo inteiramente grátis. Conteúdo completamente gratuito, certificado completamente gratuito. Esse curso não vai te formar um palestrante. Esse curso não é para fazer de você um palestrante. É para fazer de você um comunicador de alta performance. Se você já é palestrante, você vai receber técnicas e metodologias que poderão melhorar o seu nível de obtenção de resultados como palestrante, que vão melhorar a sua performance falando em público, dando as suas palestras, se você é coach, realizando os seus treinamentos. Agora, se você quer se tornar um palestrante profissional, aprender passo a passo como estruturar uma palestra, aí é um outro curso, é um outro treinamento. Aqui você vai aprender técnicas cientificamente validadas para compreender como funciona a mente humana e como acessar, através da oratória, a mente de qualquer pessoa. Ok? É isso que nós vamos trabalhar aqui. Nós vamos ter uma interação especial, por isso que a gente pede para vocês deixarem a câmera aberta. Se você não puder deixar a sua câmera aberta, nós vamos entender perfeitamente. Mas se você puder deixar a sua imagem aberta, vai ser muito melhor. Eu já faço os cursos aqui pela plataforma Zoom, justamente para a gente poder ter essa interação. Eu vou conversar com você, você vai conversar comigo, nós vamos ter dinâmicas aqui, vamos ter a participação de vocês. Então estejam prontos aí para a gente ter uma experiência o mais próximo possível do que seria uma sala de aula presencial, ok? A gente está aqui só dando mais um minutinho, nós já vamos começar. Eu não estou enrolando não, tá? Esse aqui faz parte da apresentação do curso mesmo, mas a gente só está aqui aproveitando para aceitar todo mundo, porque infelizmente a plataforma Zoom, não sei o que aconteceu, que ela não está aceitando as pessoas automaticamente aqui mesmo, deixando programado. Nós deixamos programados para isso, mas mesmo assim está mandando vocês para a sala de espera, né? Mas enfim, bora lá. Nós vamos aprender o que é comunicação. Lembrando, deixe o seu microfone fechado e a câmera aberta. Quando você for convidado a participar ou precisar fazer alguma pergunta, nós vamos abrir aí a oportunidade para você falar. E aí você abre o microfone, faz a sua pergunta, o seu comentário e depois fecha. É assim que nós vamos trabalhar aqui, beleza? Vamos lá, a sala já está bem cheia. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, chega mais tarde, né? Vamos lá. O que é comunicação? Se nós perguntarmos para as pessoas, se eu perguntar para vocês, se você perguntar para qualquer outra pessoa, o que é comunicação? As pessoas responderão coisas do tipo: a comunicar é verbalizar, é transmitir algo, é expressar um desejo, uma vontade, entregar um conteúdo. Sempre coisas relacionadas a transmitir algo para alguém, não é mesmo?
E isso realmente é comunicação. Tudo isso está relacionado ao que de fato é comunicação. Mas comunicação é, entre essas coisas, muitas outras coisas ainda mais profundas. Se nós pegarmos a palavra comunicação, por exemplo, e dividirmos ela no meio, conforme está aqui, se a gente pegar a palavra comunicação e dividirmos ela no meio, nós teremos duas palavras. A palavra comum mais a palavra ação. Ficou parecendo um G, né? Mas é um C, que eu comi um pouquinho mais aqui, ficou parecendo um G com cedilha. Nós teremos a palavra comum mais a palavra ação, ou seja, comum, ação, ou ação comum. Portanto, comunicação é uma ação comum. É uma ação que eu executo que é de comum entendimento. É uma ação que eu executo que todas as pessoas que percebem essa ação conseguem compreender. É uma ação que eu executo e que faz sentido para todas as pessoas que percebem essa ação. Isso é comunicação. No latim, vem do latim, né, da palavra comunicare. E no latim, comunicare dá o sentido de transmitir e literalmente tornar comum. Portanto, se eu executo uma ação, se eu falo algo, se eu explico algo, se eu entrego um conteúdo que não é de comum entendimento, então eu não comuniquei. Eu apenas falei. Eu verbalizei. É aquela história do falou, falou e não disse nada. Eu falei, expliquei, mas não transmiti. Por quê? Por mais que eu tenha explicado, não foi de comum entendimento. Por mais que eu tenha explicado, não foram todas as pessoas que compreenderam. Então, se eu falo com você e você não entende, então eu não comuniquei. Eu posso conversar 2 horas com você. Se as 2 horas de conversa, se as 2 horas de diálogo, se as 2 horas de interação não fizeram sentido para você, então não houve comunicação. Então, comunicação, sim, tem a ver com transmitir, mas transmitir não tem a ver com apenas falar, entregar. Tem a ver com executar uma ação comum, uma comum ação, uma ação comum. Então, a ação tem que ser de comum entendimento. Quando nós falamos de comunicação, é comum nós ouvirmos as pessoas fazerem comentários do tipo: eu sei o que eu disse, não importa o que o outro entendeu. Eu sei bem o que eu falou, o que eu falei, não importa o que você está pensando. Muito pelo contrário. O que importa é o que o outro está pensando. O que importa de verdade não é o que você falou. O que importa, na real, é o que o outro entendeu. Porque é o que fez sentido para ele. É o que ele compreendeu que ele vai duplicar. É baseado no que ele compreendeu e no que fez sentido para ele que ele vai criar uma verdade e uma realidade a partir do conteúdo que você entregou. Então, não importa o que eu disse, o que importa é o que o outro entendeu. E quando nós falamos de comunicação, existe um primeiro princípio básico. Um primeiro princípio básico é importante se anotar. Um primeiro princípio básico, quando nós falamos de comunicação, é que você precisa saber, você precisa entender que as pessoas enxergam o mundo de maneiras diferentes. As pessoas percebem o mundo, percebem a realidade de maneiras totalmente distintas. Por que é importante entender esse primeiro princípio básico da comunicação? Porque, geralmente, quando nós vamos nos comunicar, quando nós vamos explicar algo para alguém, quando nós vamos entregar algum conteúdo para alguém, geralmente, nós partimos do princípio que, se fez sentido para mim, vai fazer sentido para ele também. Se eu entendi, ele vai entender também. E você tem o péssimo hábito, que é um hábito natural, inclusive, de explicar do jeito que você entendeu. Não é assim que você faz? Você explica do jeito que você entendeu. Você ensina do jeito que você aprendeu. Isso parece óbvio, não é mesmo? Isso parece uma coisa lógica. Se eu aprendi assim, eu vou ensinar assim. Pois é, mas não é. Porque não é porque fez sentido para você que vai fazer sentido para o outro. Não é porque você entendeu assim que o outro vai entender assim também. Por quê?
nós enxergamos a realidade de maneira totalmente diferente. É como se cada um de nós tivéssemos uma lente interna da realidade. Todos nós temos filtros internos da realidade e nós enxergamos a vida através desses filtros internos. A nossa mente, ela capta as informações do mundo externo através do nosso sistema neurológico. É através da visão, da audição, do tato, do olfato, do paladar, que a nossa mente capta as informações do mundo externo e traz para o nosso mundo interno. Essas informações internamente vão passar por um filtro interno da realidade. E esse filtro interno da realidade, cada um tem o seu. Para ficar mais simples, é como se cada um de vocês, como se cada um de nós tivéssemos uma lente pela qual nós enxergamos o mundo. É como se cada um de vocês tivesse um óculos como esse meu aqui, só que cada óculos com uma cor de lente diferente. E eu preciso aí de 3 voluntários para me ajudar nesse exemplo aqui. Tem 3 voluntários aí? Dá um raio aí. Eu falei que a gente ia interagir. Vamos fazer algo mais próximo possível de uma aula presencial. Quem quer participar comigo aqui? É coisa rápida. Bate e pronto. Não vai doer nada, é só um beliscão. Cadê o Victor? Querido. Joedilson. Joedilson, o Victor e a Mônica. Pronto, Mônica, Victor e Joedilson. Ó, imagina, Mônica, que eu te dou um óculos, você já está de óculos. Ó. Imagina que você está com um óculos com a lente rosa. A lente do seu óculos é rosa. Victor, você está com óculos, te dou um óculos agora com a lente azul. E o Joedilson, eu dou um óculos com a lente verde. Aí vocês olham para cá. O fundo desse quadro, ele é branco, não é? Todo mundo está vendo branco? Dá um joinha aí. Todo mundo está vendo branco? Sim. Ok, é branco. Só que você, Mônica, você está com óculos com a lente rosa. Você vai olhar para esse quadro branco com óculos rosa, que cor que você vai enxergar? Rosa. Rosa. Vitor, você está com óculos com a lente azul. Você vai olhar para o quadro branco, que cor que você vai enxergar? Vai estar azul, um pouquinho azul. E Joedilson vai estar com óculos verde. Que cor que você vai enxergar, Joedilson? Já estou vendo ele verde. Já está vendo verde, está vendo? Ou seja, ela vai enxergar num tom rosado, o Vitor num tom azulado e o Joedilson num tom esverdeado. E quem tem razão dos 3? Quem tem razão? Quem está certo e quem está errado? Os 3. Não existe, você percebe que não existe o certo e o errado? Os 3 têm razão. Se a Mônica falar que é rosa, ela tem razão de dizer que é rosa, por quê? Ela está vendo rosa. O Vitor tem razão de dizer que é azul, porque ele vê azul. O Joedilson tem razão de dizer que é verde, porque ele está vendo verde. Só que aí, os 3 vão conversar e a Mônica vai falar, é rosa. O Vitor vai falar, não é rosa, é azul. O Joedilson vai falar, não é rosa nem azul, é verde. Olha a treta que vai dar, meu irmão. Ela vai falar, você está errado, é azul. Não, vou te provar que ela vai dizer, é rosa. E ele vai dizer, vou te provar que é azul. Ele vai conseguir provar que é azul? Não. Ele vai conseguir mudar a sua ideia, Mônica? Nunca. Não. Porque por mais ricos que sejam os argumentos dele, você vai dizer assim, eu estou vendo, não tem como você me convencer do contrário, daquilo que eu sei que é assim, eu estou vendo. E aí, geralmente, numa situação como essa, uma pessoa vai dizer para outra, não, você está errado, seu ponto de vista está equivocado. Quando eu digo para alguém, você está errado, eu ferro a conversa todinha. Por quê? Quando eu uso a expressão você está errado, a sua mente, ela trabalha em defesa do seu ego. Tudo aquilo que gera confronto com o seu ego, a sua mente cria mecanismos de defesa para defendê-lo. Então, quando eu digo que você está errado, eu aciono todos os seus mecanismos de defesa. E a melhor defesa sempre é o ataque. Aí você vai dizer, não, errado está você, porque o ponto de vista correto é esse aqui. Aí o Joedilson vai entrar no meio da treta e vai falar, errado estão os 2.
que certo mesmo é verde. Pronto. Quem vai vencer essa discussão? Quem vai vencer? Aquele que demorar mais para cansar. Aquele que desistir por último. Porque, geralmente, no meio de um processo de conflito desse, as pessoas vencem pelo cansaço. A pessoa não sai da conversa ou não dá o braço a torcer porque ela foi convencida, porque ela desistiu de brigar. Tá bom, você tá certo então. É assim que terminam as discussões. Como que eu resolvo isso então, Daniel? Muito simples. O ser humano, ele é carente, entre muitas coisas, ele é carente de compreensão, acolhimento e direcionamento. O ser humano é assim. Nós amamos quando nós encontramos alguém que nos entende. Nós amamos quando nós encontramos alguém que nos compreende e enxerga o nosso ponto de vista e entende ele. Como que eu resolvo isso, então? Eu digo para a Mônica, mesmo vendo azul, Mônica, você tem razão. Você está coberta de razão. E se eu fosse você, enxergaria rosa também. É mentira minha? Claro que não. Eu estou dizendo a verdade. Ela tem razão. E se eu fosse ela, eu ia ver como ela vê. Se eu fosse ela, eu ia fazer o que ela faz. Eu ia pensar como ela pensa, porque eu seria ela. Quando eu digo isso, o subconsciente começa a transmitir mensagens para o seu consciente de que eu entendo você, de que eu sou uma pessoa confiável para você. E a nossa mente, ela tem um gatilho nela chamado gatilho da reciprocidade. Quando eu entendo você, depois você tem que concordar comigo também. Você tem que me entender também. Quando eu dou a razão para mim, depois você inconscientemente se vê obrigado a dar a razão de volta para mim. Se eu dou razão para você, depois você vai dar razão para mim. Quando eu concordo com você, depois você vai concordar comigo. Então você tem razão, Mônica, de enxergar que é rosa. Você também, Vitor, tem razão de dizer que é azul. E se eu fosse vocês, pensaria da mesma forma. Enxergaria do mesmo jeito, teria a mesma opinião. E tem esse outro ponto de vista aqui. Aí você apresenta o seu ponto de vista. Você vai usar o auxiliar linguístico. Eu vou falar muitos, vou dar 10 auxiliares linguísticos para vocês, mas vamos falar o primeiro agora, abrindo essa aspas aqui. Você vai usar o auxiliar linguístico e. Por que o auxiliar linguístico e? Porque as pessoas geralmente nessas horas, elas usam a expressão mas. Eu te entendo, mas olhando por meu ponto de vista, você tem razão, mas olhando do meu lado, o mais, ele anula tudo o que foi dito antes. O mais, ele cancela tudo o que foi dito antes. Por exemplo, isso acontece muito no ambiente de trabalho, quando as pessoas vão dar feedback. Mesmo as pessoas estão habituadas a usar o famoso feedback burger, né? Eu elogio, aponto o ponto a ser observado, a crítica e depois termino com o elogio. Só que as pessoas fazem o feedback burger usando, por mais simples que ele seja, usando a expressão mas. Por exemplo, tem um funcionário, tem um colega, tem um membro da equipe que é muito bom, tem muita habilidade, é muito bom tecnicamente, só que ele não tem compromisso com o horário, ele não entrega as coisas no prazo, ele só chega atrasado. Aí o líder da equipe vai chegar nele, o chefe vai dar o feedback para ele. E ele diz, ô Antônio, você é um profissional excelente, nós gostamos muito do seu trabalho, mas você só chega atrasado, mas você não entrega as coisas no prazo. Ó, o mais, anulou tudo o que foi dito antes. O mais anula. Por exemplo, olha, aquela mulher é tão bonita, ou aquele homem é tão bonito, mas é um mal educado. Ou seja, o mais anulou tudo que foi dito antes. O bonito ficou em segundo plano. O destaque agora é no mal educado. Agora, olha, trocando o mais pelo e, como que é melhor de se escutar. Como tem um efeito sonoro muito melhor. Ô, Antônio, você é um profissional excelente. Nós gostamos muito do seu trabalho e você precisa começar a chegar no horário. E você precisa ser mais pontual. E você precisa dar mais atenção aos prazos. E você precisa entregar as coisas dentro do tempo. Percebe a diferença? Aquela pessoa é muito linda,
E precisa melhorar a educação. E precisa ser mais educada. O E, ele reforça o que foi dito antes e cria uma ponte para dar o feedback. O E reforça o que você disse antes e cria uma ponte para o seu argumento. Enquanto o mais, ele anula o que você disse antes. Você usou a expressão mais, acabou com tudo que falou antes. Então você troca o mais pelo E. Assim, eu compreendo você, eu mostro que eu entendo você e depois você vai me entender também. Olha, Mônica, Vitor e Joedson, vocês estão em razão. Vocês estão cobertos de razão. Eu também, se fosse vocês, pensaria da mesma forma. Também enxergaria assim. E olha por esse lado aqui. Vocês estão vendo o branco? Pronto. E olha aqui, vocês estão vendo o branco? Sabe o que eles vão fazer? Do mesmo jeito que você deu razão para eles, eles vão dar razão para você. Percebe como fica simples resolver conflito assim? É muito simples, mas isso tem um poder inconsciente sobre nós gigantesco. Então, o primeiro princípio que você precisa entender sobre comunicação é que as pessoas enxergam a realidade por perspectivas diferentes. Cada um tem uma lente interna da realidade. Então, eu preciso entender qual é o filtro de realidade do outro e eu preciso me adequar a esse filtro, interagir com esse filtro interno da realidade para que eu fale as coisas da perspectiva dele, para que eu pegue a lente dele, coloque em mim e enxergo e começo a enxergar do jeito que ele enxerga. Se eu vejo do jeito que ele vê, eu falo do jeito que ele fala, eu entendo o que ele entende e assim eu tenho mais sucesso na minha comunicação. Para nós entendermos isso um pouco melhor, nós precisamos entender alguns princípios de programação neurolinguística. Mas antes, você precisa entender também que na comunicação, nós sempre teremos dois personagens. Sempre teremos esses dois personagens aqui dentro do processo de comunicação. O emissor e o receptor. Quem é o emissor? O emissor é quem fala. O emissor é quem está entregando o conteúdo. O emissor é quem está entregando a mensagem. O receptor é quem está recebendo. O emissor é quem executa a ação. O receptor é quem percebe a ação. E essa ação tem que ser de comum entendimento. A responsabilidade no processo de comunicação, ela é sempre do emissor. O emissor é o personagem principal. O emissor é que deve se fazer entender. Não é o receptor que tem que saber entender. É o emissor que tem que saber explicar. Então, quando alguém não te entende, não é ele que foi incapaz de entender. Você que não foi capaz de se fazer entender. Então, as pessoas não têm obrigação de entender o que eu falo. Eu que tenho obrigação de me fazer entender. Porque eu quero comunicar. Eu quero transmitir. Eu que quero explicar. Então, eu devo me fazer entender. O emissor é sempre o principal responsável. Eu preciso executar uma ação de comum entendimento. Eu, emissor, preciso executar uma ação de comum entendimento para o receptor, para que ele me dê uma devolutiva positiva, para que eu receba o retorno que eu espero, para que ele execute a ação que eu pretendo que ele execute, que eu desejo que ele execute. É muito comum nos relacionamentos, né, as discussões terminarem quando tem conflito nos relacionamentos, qualquer relacionamento, seja profissional, conjugal, mas nos relacionamentos conjugais é muito comum as discussões, os conflitos terminarem com alguém falando assim: ah, mas você nunca me entende, né? Ah, mas você não me entende mesmo, né? Fulano, Beltrano já entendeu, só você que não entendeu ainda. Você já ouviu e já falou isso muitas vezes, né? Talvez não é que o outro não te entenda. Talvez não, agora você já sabe. Não é que o outro nunca te entende. Você que é o emissor que não sabe se fazer entender. Ah, mas um entende e o outro não entende. Nós já vamos entender por que isso acontece. Porque quando eu falo para 10 pessoas, 7 entende e 3 não entende. Porque fez sentido para 6 e não fez sentido para 4. Porque uma parte compreendeu e a outra parte não compreendeu. Nós já vamos entender isso com mais profundidade.
Mas por que isso acontece? Porque você, emissor, você conseguiu se fazer entender por parte da sua audiência e não foi capaz de se fazer entender pela outra parte. Então, nunca será sobre a capacidade do outro de entender. Será sempre sobre a minha incapacidade de me fazer entender. Não é o outro que tem que entender. Eu que devo me fazer entender. Você, como emissor, deve assumir a responsabilidade no processo de comunicação, porque o emissor é o principal, é o maior responsável por isso. Então, sempre quando você não for compreendido, não pense ou diga, o outro não me entendeu. Eu não fui capaz de me fazer entender. E se eu não fui capaz de me fazer entender, por que eu não fui? O que eu fiz de errado? Eu preciso descobrir. Vamos entender por que isso acontece. Eu já te falei que a nossa mente, ela capta as informações do mundo externo e traz para o nosso mundo interno através dos nossos 5 sentidos neurológicos. Através do nosso sistema neurológico, nós captamos a informação do mundo externo e trazemos para o nosso mundo interno. Aí a programação neurolinguística, ela vai classificar as pessoas em 5 perfis. Você talvez tenha ouvido falar de 4, mas talvez eu te conte uma novidade hoje de um 5º. Talvez você já saiba desse 5º, mas muita gente não sabe. Mas a programação neurolinguística, PNL, vai classificar as pessoas em 5 perfis, que são os visuais, os auditivos, os sinestésicos e os digitais. Por quê? A nossa mente, como você já entendeu, e eu vou repetir, ela capta as informações do mundo externo e traz para o mundo interno através dos nossos 5 sentidos neurológicos. Só que o nosso cérebro, ele tem uma tendência a eleger 1 ou 2 sistemas preferidos. Ele tem uma tendência a usar um sistema mais do que o outro. Aí nós temos o cérebro que prefere usar o canal visual. É aquela pessoa que entende melhor e dá mais sentido às coisas através de imagens. São pessoas que precisam ver algo para poder entender e dar mais sentido. É aquela pessoa que um dia você explicou, argumentou, deu dados, informações, e ela não entendia nada. E você falou, caramba, será que eu vou ter que desenhar para você entender? Talvez era a única coisa que estava faltando. O visual, às vezes, ele nem precisa de muito argumento. Ele bateu o olho, ele viu uma imagem, ele já entende, já faz mais sentido para ele. O auditivo é a pessoa que o cérebro dela usa mais o canal auditivo, obviamente. São pessoas que precisam ouvir palavra por palavra, sistematicamente, começo, meio e fim. Pessoas que vão estar atento não ao que você mostra, mas ao que você diz. Os sinestésicos são as pessoas que vão usar mais os sentidos do tato, do olfato. São as pessoas que vão usar mais os canais de sensação. São as pessoas movidas por sensações. São aquelas pessoas que todas as vezes que você vai falar algo com ela, ela precisa pegar, ela precisa sentir. São pessoas movidas por sensações. É aquela pessoa que quando não entende, ela fala assim, não peguei a ideia, não senti firmeza, não me conectei com isso. Então, são pessoas movidas por sensação. Os digitais, quem são os digitais? Os digitais são as pessoas movidas por dados e informações. Dados e informações. O visual precisa ver. O auditivo precisa ouvir. O sinestésico precisa sentir. E o digital precisa de dados e informações. Então, é fundamental que eu entenda se a outra pessoa com quem eu estou me comunicando ou pretendo me comunicar, se a outra pessoa para quem eu preciso executar uma ação de comum entendimento, qual é o sistema representacional preferido do cérebro dela. Porque se eu entendo qual é o sistema representacional preferido do cérebro dela, eu vou adaptar a minha linguagem a esse sistema. Eu vou adaptar a minha apresentação, a minha argumentação, a minha fala a esse sistema. Assim, eu vou falar uma linguagem que ela gosta de ouvir.
Eu vou falar a linguagem que o cérebro dela se sente mais confortável em ouvir. Eu vou falar do jeito que ela gosta. Eu vou mostrar do jeito que ela gosta de ver. Eu vou falar do jeito que ela gosta de ouvir, o que vai ser muito mais confortável para a mente dela. O que vai gerar uma maior interação, uma maior conexão e que vai fazer sentido mais rápido. Se eu percebo qual é o sistema representacional, eu passo a adaptar. Então, o visual, ele fala de forma visual, ele ouve de forma visual. O auditivo, o sinestésico, da mesma forma. Agora, como identificar quem é visual, quem é auditivo, quem é sinestésico e quem é digital, para que eu possa adaptar a minha linguagem a esses canais? Existem 2 caminhos práticos para você descobrir se a pessoa é visual, auditiva, sinestésica ou digital. Nós vamos descobrir isso sempre através do comportamento. Porque não existe segredo da mente que o comportamento não revele. Nós vamos observar 2 coisas. A direção dos olhos, o que nós chamamos de canal de acesso ocular. Vamos observar a direção dos olhos e vamos observar o padrão linguístico. Direção dos olhos e padrão de linguagem da pessoa. Por que a direção dos olhos? Quando nós buscamos memórias visuais, auditivas, ou buscamos memórias de sensações, o nosso cérebro, os nossos olhos tendem a se dirigir, a se direcionar para direções distintas. Por exemplo, quando uma pessoa busca memórias visuais, ela vai dirigir os olhos para cima e para a esquerda. Eu estou lembrando de coisas que eu vi. É memória visual. Para cima e para a direita, eu estou construindo uma imagem que eu não vi. Se eu perguntar para você o que você almoçou hoje, vamos fazer mais fácil? Tem um voluntário aí ou voluntária? Preciso de um voluntário ou voluntária que a sua imagem esteja um pouquinho clara para você fazer isso aqui, ó. Olhar bem perto da lente, para a gente olhar a direção dos seus olhos. Tem um voluntário ou voluntária aí para a gente já ver na prática como é que funciona? Cadê? Débora? Vai aí, Débora. Ó, mais gente levantou a mão, mas eu fui quem eu vi primeiro. Ó, Débora, você faz assim, ó. Olha para a lente. Não preocupa em se ver. Você não vai se ver agora. Quem vai ver você somos nós. Aproxima um pouquinho mais, isso, para dar para ver os olhos. Isso, tá bom. Não aproxima muito não, senão vai ficar vesga, ó. Isso. Aí tá bom. Todo mundo aí, ó, olha lá para os olhos da Débora. Ô, Débora, o que você almoçou hoje? Macarrão. Vocês viram para onde os olhos dela foi? Na hora, ó. Eles foram para a esquerda dela, né? Foi buscar uma memória visual. Ô, Débora, não pensa. Na verdade, eu vou pedir para você não fazer isso. Não pensa num elefante amarelo com bolinhas azuis. Olha o olho dela, foi lá para a direita e para cima na hora. Percebe? Porque o almoço ela viu, ela almoçou. Então foi para a esquerda e para cima. Ela foi buscar uma memória visual. O elefante azul com bolinha amarela, ela nunca viu. Então ela precisa construir essa imagem. Então, para construir, o olho vai para a direita e para cima. Agora, se eu falasse do elefante amarelo com bolinha azul e o olho dela fosse para a esquerda, então ela está fumando ou bebendo alguma coisa muito pesada. Como ela não está, foi para a direita. Foi para a direita e para cima. Então, ela foi construir. Então, pelo canal de acesso ocular, eu consigo perceber se a pessoa vai buscar memória visual, sinestésica ou auditiva. Às vezes, o cérebro da pessoa busca tudo. Como que eu sei quando o olho vai para cima, para baixo? Foi para onde primeiro? Para cima? Se foi para cima primeiro, é visual. Se foi para baixo primeiro, é auditivo ou sinestésico. Agora, com som. Quando nós vamos lembrar de som, o nosso olho vai para a esquerda, um pouquinho para baixo. Para a esquerda, assim, ó, quase no canto, mas um pouquinho para baixo. Esquerda, quase para baixo, é memória auditiva. Eu estou buscando a memória de um som. A pessoa vai pensar numa música que ela gosta, o olho vai para a esquerda, ó. O olho vai para a esquerda aqui, quase indo para baixo. Ela vai pensar em um som que ela não ouviu,
citou ainda. Por exemplo, vou continuar com você, Débora, pode ser? Qual é o seu cantor preferido? Se você tiver um. Tem. Bon Jovi. Bon Jovi. Agora fala um que você detesta. Amor, tá vendo essa pessoa vendo o curso? Amado Batista. As pessoas veem ela. Amado Batista? Ó, quem gosta do Amado Batista, relaxa, é só a lente dela. Agora, imagina, ó, aproxima os olhos aí. Imagina, olha que negócio louco, hein? Imagina o Amado Batista cantando a sua música preferida do Bon Jovi. Amado Batista cantando Bon Jovi. É que ela sorriu, né? Aí não deu para perceber tanto os olhos dela. Também não dá para não sorrir, né? Amado Batista cantando Bon Jovi. É muito forte a comparação, né? Mas, ó, tenta segurar o sorriso aí para a gente ver os seus olhos. O Amado Batista cantando Bon Jovi. Olha o olho dela, o que fez? Foi lá e foi cá. Você percebe como que ela é visual? Para pensar na música, ela teve que buscar primeiro uma imagem. Ela viu a imagem dos dois e depois ela foi buscar um som. Foi mais ou menos isso que apareceu na sua mente? Você procurou ver ele fazendo isso? Foi isso mesmo, eu não consegui. Pronto. E eu não estou lendo a mente de ninguém, não é bruxaria. Estou lendo o comportamento. Canal Linguagem corporal. Ocular. É o canal de acesso ocular. Então, para cima, imagem. Se for para cima, para a esquerda, lembrança. Se for para cima e para a direita, construção. Para baixo, áudio ou sensação. Se for para a esquerda, quase no meio, quase para baixo, mas ainda no meio aqui, ó, aí é áudio. Se for totalmente para baixo, sensação. Para a esquerda, lembrança de áudio. Para a direita, construção de áudio. Para baixo, mais centralizado, sensação. Se a imagem é auditivo, se é áudio, se a imagem é visual. Se a imagem é visual, se é áudio, é auditivo. E se é sensação, é sinestésico. A partir daí, eu começo a perceber como que a mente da outra pessoa funciona e qual a linguagem que eu vou usar para persuadi-la, para fazer com que ela compreenda melhor e dê mais sentido àquilo que eu quero dizer. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Se tiver alguma pergunta, acena ou com o íconezinho ou com a própria mão. Fala aí, Fabrício. Libera o microfone para você falar. Fala aí, fala rápido que o tempo está correndo. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Ok. Então, na questão do olhar, percebemos em algumas pessoas que não possuem franqueza em olhar nos nossos olhos. Elas normalmente abaixam a cabeça ou desviam o foco. O que pode explicar essa situação? Quando acontece isso, o que faremos então? Será que ocorre comunicação nisso? Ou será que acontece a comunicação ou a pessoa está decidida a não querer comunicar ou aceitar a comunicação? Essa é a minha dúvida. Quando você falava do olhar, né, que às vezes a pessoa, né, não olha nos olhos, muitas vezes, né? É isso que eu queria saber. Perfeito. Pessoas que não olham nos olhos ou estão constrangidas, ou estão intimidadas, ou estão mentindo. As pessoas que querem esconder a face, ou elas estão intimidadas, ou elas estão muito constrangidas, ou estão com medo, ou elas estão mentindo. As pessoas que estão sempre intimidadas, mentindo, elas vão sempre evitar olhar nos olhos e vão sempre esconder o rosto de alguma forma. Aí você vai... Pode falar. Não, pode falar, pode continuar, depois eu pergunto. Aí, quando você não tem acesso aos olhos, você vai usar o segundo canal para a gente descobrir o sistema representacional, que é a linguagem, o padrão linguístico da outra pessoa. Porque nós temos uma tendência a usarmos predicados relacionados ao nosso sistema representacional preferido. Por exemplo, o visual, ele fala de forma visual. O auditivo, ele fala de forma auditiva e assim por diante. O visual, quando começa a tocar uma música e ele quer te falar sobre essa música, ou chamar a sua atenção para essa música, sabe o que ele fala? Dá uma olhada nessa música. Você está vendo a música que está tocando? Música não se olha, música não se vê, música se ouve. Só que como
canal dele de acesso é o visual, a Débora, por exemplo, ela é tão visual que quando ela foi pensar em música, ela buscou primeiro uma imagem. E na hora de falar, vai usar predicados visuais. Você está vendo o que eu estou falando? Você viu o que eu te mostrei? E assim por diante. O auditivo, ele também, ele vai usar predicados auditivos. Como que o auditivo fala, geralmente? Ó, me explica direito, hein? Palavra por palavra. Fala tudo de novo, tintim por tintim. Nossa, isso que você falou soou como música aos meus ouvidos. Você está falando num tom muito ruidoso. Esses são os predicados de um auditivo. O sinestésico, quando ele não entender algo que você falou, por exemplo, ele vai usar expressões do tipo, não peguei a ideia, não captei nada, não estou sentindo firmeza. Essa pessoa não me passa uma energia positiva, né? Que sensação boa, que energia gostosa. Esses são os predicados de um sinestésico. O digital, ele quer saber de dados. Ele quer dados e informação. Quando você falar algo que ele não entender muito bem, ele vai te dizer coisas do tipo, me dê mais informações sobre isso. Me dê mais detalhes sobre isso. Me fale mais sobre isso. Eu vou pesquisar mais a respeito. Então, o digital ele está focado em informação e dados. Ele está focado em informação e dados. Para ficar mais prático de entender, vamos imaginar os 4 perfis na praia. Foi para a praia juntos um visual, um auditivo, um sinestésico e um digital. O visual, quando ele chega na praia, a primeira coisa que vai chamar a atenção dele é o visual. Ele vai, se ele for fazer um comentário, ele vai comentar coisas do tipo, olha que paisagem linda, olha que mar bonito, olha que céu limpo. O auditivo, a primeira coisa que vai chamar a atenção dele são os sons. E ele vai fazer comentários do tipo, olha o barulho do mar, olha o som dessas ondas, que coisa gostosa. O sinestésico, a primeira coisa que ele vai fazer é tirar as sandálias e correr para sentir a sensação da areia. Vai ser o primeiro que vai mergulhar para sentir o mar. E ele vai respirar fundo. Nossa, que ar bom, que energia, que vibe positiva, que sensação deliciosa. Tudo voltado para degustação, para olfato, tudo voltado para sensação. Já o digital, ele vai fazer comentários relacionados a dados e informações. Olha os comentários do digital. Desculpe. Olha os comentários do digital. Será que vai descer muita gente para o litoral esse final de semana? Será que a praia vai lotar? Será que é melhor voltar no domingo à noite ou no domingo de manhã? Quando será que vai ter mais trânsito ou menos trânsito? Ele quer saber de dados e informação. Esses 4 perfis aqui, visual, auditivo, sinestésico e digital, vão comprar um carro. O visual, ele vai estar atento ao design. Se ele gostar do design, ele compra. O auditivo vai fazer questão de ligar o carro para ouvir o som do motor. Vai fazer questão de fazer um test drive para perceber os ruídos ou barulhos que o carro possa fazer. O sinestésico, ele vai passar a mão no teto do carro, no capô, ele vai fazer carinho no carro. Ele vai entrar no carro, vai passar a mão no painel, vai apertar o volante, vai respirar fundo. Nossa, que cheirinho de novo. Esses são os comentários do sinestésico. Agora, o digital é o que o vendedor menos gosta, porque o digital vai encher o vendedor de perguntas. Qual a quilometragem? Já bateu? Quantos donos antes de mim? Como que está a parte mecânica? Ele vai querer a maior riqueza de detalhes, de dados, de números possíveis sobre o carro. Então, nós vamos perceber pelo canal de acesso ocular ou pelo padrão linguístico. Você pode ouvir falar sobre muitas outras técnicas, mas as mais práticas, as mais eficazes, as mais poderosas e mais objetivas são essas duas. Não tem como negar. Os olhos não mentem e o padrão linguístico também não. Quem é visual fala usando uma linguagem visual. Quem é auditivo fala usando linguagem auditiva, o sinestésico também e o digital também. E os olhos vão sempre para cima para a imagem, sempre para baixo e para os lados para áudio, para baixo e para o meio para a sensação. Mais alguma pergunta ou comentário? Está aberto aí para fazer. Então, eu queria saber se existe a possibilidade de uma pessoa ter um pouco
de cada 4 características dessas? Ou só existe um perfil para uma pessoa? Show, ótima pergunta, Mônica. Sim, todos nós, é muito importante essa pergunta, prestem muita atenção nisso. Todos nós temos os 5 canais. Todos nós, os 5 não, os 4. Todos nós temos os 4 canais. Estou viajando no 5º aqui. Deleta essa parte aí. Todos nós temos os 4 canais. O visual, o auditivo, o sinestésico e o digital. É que eu disse que geralmente o pessoal fala em PNL de 4 e eu ia falar de 5, mas é o contrário. Geralmente fala de 3, eu vou falar de 4. O cérebro está meio loucão. Essa já é a 11ª aula do dia. A gente está numa maratona muito louca hoje aqui, trabalhando online. Eu nunca trabalhei tanto igual na quarentena. 4 perfis. Todos nós temos os 4 canais. Todos nós. O nosso cérebro vai usar sempre os 4 canais: visual, auditivo, sinestésico e digital, que estão ligados com os nossos 5 sentidos. Então, todo mundo é tudo. Todo mundo é visual, auditivo, sinestésico e digital. Todo mundo tem os 4 sistemas funcionando, ok? No entanto, o nosso cérebro sempre vai usar mais 1 ou 2 canais. Tá? Nós temos os 4 sistemas, mas o nosso cérebro sempre vai usar 1 ou 2 mais do que os outros. Então, ninguém será 100% visual. Talvez a pessoa seja visual digital. Quem é o visual digital? É uma pessoa que quer dados, mas ela quer ver dados. Ela quer ver as informações. Talvez seja um auditivo digital, que é o mais provável, é que o digital seja auditivo junto. Ele quer ouvir informações. O sinestésico pode ser um visual sinestésico. Ele vai por imagem e por sensações. Então, nós sempre utilizaremos mais 1 ou 2 canais, tá bom? Os 4 sistemas estão presentes em todos nós, mas o nosso cérebro sempre vai eleger 1 ou 2 que ele vai utilizar mais. São esses os canais que o nosso cérebro utiliza. São esses os canais que o nosso cérebro utiliza para compreender e dar sentido às coisas. É assim que nós entendemos e damos sentido às coisas, ok? Só que na comunicação, em todo o processo de comunicação, seja ele qual for, seja de venda, de argumentação, qualquer tipo de diálogo, você não quer apenas que as pessoas te entendam. Você não quer apenas que as pessoas te compreendam. Você quer que elas te compreendam e executem alguma ação. Você quer que elas te entendam e façam algo relacionado ao que compreenderam. Se é numa venda, você quer que ela entenda o seu argumento e que execute a ação de compra. Se é num processo de argumentação, numa reunião, você quer que as pessoas entendam as suas ideias e nossa, enroscou tudo aqui. Então, e aderem às suas ideias, executem o seu plano. Não é isso? Então, não basta fazer as pessoas compreenderem. Eu tenho que fazê-las compreender e tenho que fazê-las entrar em ação. Quem tiver com a câmera fechada, se possível, abre ela aí, tá bom? Para eu ver você, para eu saber que você está conectado aqui comigo. Então, você precisa que elas compreendam e executem uma ação. Como que o cérebro se comporta para executar a ação? Você já aprendeu que ele usa os canais visuais, sinestésico, auditivo e digital para compreender e dar sentido. Agora, como que ele faz para entrar em ação, para executar uma ação? Para isso, nós vamos recorrer à neurociência. O nosso cérebro, ele é movido por recompensas. Tá dando para ver o cérebro aqui, ó? Tá parecendo um balão, né? É o meu cérebro esse aqui, ó. O nosso cérebro, ele é movido por recompensas. Nosso cérebro é movido por recompensa. Tudo que tudo que você, tudo que as pessoas fazem é em busca ou em troca de alguma recompensa. Ninguém faz nada, ninguém executa nenhuma ação se não houver uma recompensa. Isso em todos os sentidos. Todos os sentidos. Isso não é feio ou bonito, certo ou errado. É só o que é. O nosso cérebro foi programado para se comportar assim, para executar uma ação
precisa de uma recompensa. Sem recompensa, sem ação. Isso é tão forte, nosso cérebro é tão programado nisso, que até uma pessoa que faz caridade, por exemplo, aquelas pessoas que gostam de ajudar aos outros, os bons samaritanos, que a gente fala e olha, nossa, como que uma pessoa faz tanto pelo próximo, que coisa linda, né? Sem querer nada em troca. Claro que não, tem alguma coisa em troca, porque o nosso cérebro apenas se move em busca de recompensa. Aqui eu não estou julgando absolutamente nada, tá? Só estou explicando cientificamente como é que o nosso cérebro funciona. Se você perguntar para uma pessoa assim, por que ela faz isso, ela vai te dar uma resposta do tipo, eu faço isso porque é tão bom fazer isso, é tão prazeroso, me dá uma paz fazer isso. Ou seja, faz porque sente paz. Se não sentisse paz, não fazia. Faz porque dá prazer. Se não desse prazer, não fazia. Faz porque se sente bem. Se sentisse mal, não fazia. Então, existe uma recompensa mínima que seja. Existe sempre alguma troca. Porque o nosso cérebro movimenta-se em busca de recompensa. Você já deve ter aprendido que o nosso cérebro, que o ser humano, ele vai se movimentar ou fugindo da dor ou buscando o prazer. No entanto, é algo muito além disso. Além dessa busca por prazer ou fuga da dor, nós temos aqui 3 áreas de recompensa principais. O nosso cérebro move-se em busca de recompensa. Mas existe aqui 3 áreas de recompensa principais, que são essas, ó. Recompensa monetária, recompensa erótica e recompensa alimentar. Recompensa monetária, recompensa erótica e recompensa alimentar. Pessoas movidas por recompensa erótica. Fica atento ao microfone aí, gente, para não dar interferência, tá? Ó. Pessoas movidas por recompensa erótica. São pessoas movidas por prazer. São pessoas que buscam prazer. Pessoas movidas por recompensa monetária. Pessoas que buscam lucro. Acho que eu embolei aqui, né? Monetária, busca lucro, ganho financeiro. Erótica, prazer. Alimentar, satisfação. Pessoas movidas por recompensa monetária querem lucro, money. Pessoas movidas por recompensa erótica querem prazer. Pessoas movidas por recompensa alimentar querem satisfação. Então, se eu estou falando com uma pessoa que o cérebro dela é guiado por recompensa monetária, que para executar uma ação ele precisa saber o que ele vai ganhar, eu preciso mostrar para ela as vantagens financeiras. O que ela ganha com isso? O que ela ganha fazendo isso? Eu vou ganhar quanto? Já viu alguém te responder assim? Quanto que eu ganho para acreditar nisso? Quanto que você vai me pagar para eu acreditar nisso que estão falando aí? Eu não ganho nada acreditando nisso. Não estão me pagando nada. Já ouviu comentários assim? Quem já ouviu? Fala aí. Pelo menos no bate-papo, dá um help aí. Eu já ouvi falar. Então, essas pessoas são pessoas movidas por recompensa monetária. Então, você precisa atacar essa área, pensa do cérebro dela, se você quiser que ela execute alguma ação. As pessoas movidas por recompensa erótica, elas querem prazer. Não é pessoas que só pensam em transar, não, tá? Relaxa, não é assim também. Pessoas movidas por recompensa erótica são pessoas que querem prazer. Nossa, é tão gostoso. Que aula gostosa. Que aula prazerosa. Dá até um tesão aprender tudo isso que eu estou aprendendo hoje aqui. Isso é pessoas movidas por recompensa erótica. Elas buscam prazer. Ah, nossa, que pessoa sem sabor, sem gosto de nada. Já ouviu alguém falar assim? Essas pessoas geralmente são sinestésicas, pessoas movidas por recompensa erótica. Geralmente. Aí imagina, eu percebo que a pessoa é sinestésica, usa sensações, usa o canal sinestésico, o sistema representacional sinestésico para entender e dar sentido e usa a área de recompensa erótica para entrar em ação. Ah, eu vou falar numa linguagem sinestésica, vou dar exemplos sinestésicos e vou falar do prazer que ela vai obter em comprar o meu produto. O prazer que ela vai obter em participar da minha palestra. O prazer que ela vai obter em acreditar no que eu estou falando.
em seguir os meus conselhos e assim por diante. As pessoas movidas por recompensa alimentar, elas querem satisfação. Elas querem saber de que forma aquilo vai trazer uma sensação de completude para a vida dela. Isso me satisfaz de que forma? Percebe? Ó, satisfação, prazer e lucro. Então, quando você estiver conversando com alguém, quando você estiver num processo de venda, numa reunião, isso serve principalmente para reuniões 1 a 1, 2 a 1, para reuniões com até 10 pessoas, a gente consegue fazer essa leitura de uma forma mais eficaz. Se eu percebo qual é o sistema representacional preferido da mente da pessoa e qual é a área de recompensa do cérebro que ela usa para executar a ação, se torna impossível, grave o que eu estou falando, se torna impossível não convencê-la do que quer que você queira convencer. Não é impossível porque o Daniel Fernandes está falando. Não é impossível porque eu inventei isso aqui. Isso aqui é neurociência e programação neurolinguística. Não fui eu que inventei. Quem criou a PNL foi o Richard Bandler e o John Grinder, não foi o Daniel Fernandes. Isso aqui é neurociência, também não fui eu que inventei. Eu só criei a estrutura, criei o curso A Arte da Comunicação. Mas essa base aqui é 100% científica. Se você falar no idioma do meu cérebro, se você falar na minha linguagem mental, você entra na minha mente. É como se eu entrasse em transe hipnótico. Você passa a ter uma linguagem hipnótica. Você está falando a linguagem confortável para a minha mente. A linguagem que eu gosto de ouvir. A linguagem que faz sentido para mim. E quanto mais faz sentido, mais eu me conecto com você. Quanto mais eu me conecto com você, mais eu sigo os seus passos, mais eu concordo com você, mais eu dou razão para você. Então, se eu me faço entender e ataco a área de recompensa, obviamente a pessoa vai entrar em ação. Isso é cientificamente comprovado. É o padrão de comportamento humano. O que você está aprendendo aqui são os códigos de acesso à mente das pessoas. Acessou a mente, você programa ela para executar a ação que você deseja que ela execute. É assim que você vai aumentar em 100% o seu nível de influência, de autoridade e persuasão sobre as pessoas. O que vai potencializar os seus resultados, melhorar a qualidade dos seus relacionamentos e aumentar os seus lucros, porque você vai ter uma comunicação melhor, vai ter resultados financeiros melhores, relacionamentos profissionais melhores, conjugais melhores, relações interpessoais melhores, porque todo o resultado da nossa vida depende da nossa capacidade de se comunicar. Seja a comunicação externa, seja a comunicação interna, aquele self-talk, aquela conversa com a gente mesmo. Que a gente se comunique errado até com a gente. A gente não aprendeu a se comunicar. Sabe como que você aprendeu a se comunicar? O curso. Quem fez curso para aprender a falar? O nosso curso para aprender a falar. Fala mamã. Fala papá. Esse foi o nosso curso intensivo para aprender a falar. A gente teve esse curso e depois foi aprimorando através da observação e da repetição. Então, a gente vai fazendo isso de forma instintiva. A partir de hoje, você começou a aprender a fazer isso de forma técnica. Depois desses 3 dias, eu te garanto uma coisa. Você nunca mais vai se comunicar da mesma forma, claro, desde que você aplique o que você está aprendendo. E os seus resultados provavelmente nunca mais serão iguais. Bom, estourou o nosso horário, hein? Ó. Estourou não, né? Falta 1 minuto. 1 minuto para terminar. Isso que é pontualidade, hein? Em 1 hora, tanto conteúdo. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de número 1. Hoje é a parte inicial. Amanhã nós vamos entrar numa parte mais prática. Amanhã eu vou te ensinar como colocar tudo isso na sua oratória e vou te trazer mais conteúdo técnico. Vou te trazer mais teoria, mais técnica, mas principalmente a partir de amanhã você já vai aprender como aplicar todo esse conhecimento na sua oratória. Por mais que aqui na aula de hoje eu já dei vários exemplos práticos, amanhã nós vamos nos aprofundar mais em formas técnicas e práticas e tem muito mais sobre o funcionamento da mente aplicado à oratória, tá bom? Gente, nós vamos ficando por aqui. Antes de terminar, eu quero pedir um favor especial para vocês, se vocês puderem o fazer. Lá no grupo,
vocês já sabem, né? O meu time entrou em contato com vocês aí. Lá no grupo é o nosso canal oficial de comunicação. Por isso que a gente está deixando ele bloqueado para interação. Depois a gente libera, bloqueia de novo, que é para a gente não perder as informações no meio das mensagens. Então lá é o nosso canal oficial. Você não vai receber nada do Instituto Klaven ou do Daniel Fernandes no seu e-mail. Qualquer coisa que vier no meu nome ou no nome do Instituto Klaven lá é spam, deleta que é vírus. O nosso canal oficial de informação é o grupo do curso, o grupo lá do WhatsApp, o grupo A Arte da Comunicação. Ok? Então, os links serão enviados lá. Os materiais relacionados à aula, eu vou enviar um PDF para você relacionado à aula de hoje, vai ser tudo enviado lá. Então, fique atento ao grupo. Assim que nós terminarmos aqui, nós vamos liberar o grupo para interação. E qual é o favor que eu quero te pedir? Coloca lá no grupo o que você achou da aula. Fala para mim o que foi bom, o que foi ruim, se você gostou, se você não gostou. Fala para mim como foi essa primeira aula. Mas fala mesmo, mete a boca lá, porque a sua opinião ela é muito importante para mim, tá bom? É através do que você fala que a gente vai melhorando e aprimorando a cada dia, tá bom? Beijo grande no seu coração. Amanhã, pontualmente, às 22 horas, a gente se encontra de novo. E você viu que é pontual mesmo, né? Beijo grande. Tchau.